Fala pessoal, Kevin aqui. Tem caneca na mesa, mas não é bate-crente. Vamos abordar um tema meio diferente aqui. Eu me converti. E aí? Quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente se apaixona por Ele, reconhece quem Ele é, a sua obra redentora, e queremos seguir e determinar que nossa vida vai seguir por esse caminho. Então, o que fazer? Por isso que estou gravando esse vídeo, para auxiliar quem está nesse início de caminhada, e claro, para quem tem uma curiosidade, talvez ver minha perspectiva por experiência mesmo. Porque eu pretendo compartilhar aqui temas assim de forma sucinta, rápida, como é um vídeo para direcionar, eu irei detalhar dessa forma. Então bora lá pro vídeo. São basicamente 3 leituras iniciais que eu posso indicar para quem está começando a caminhada. Então primeiro eu recomendo que seja feita a leitura do Evangelho do Apóstolo João. Agora, por que João? Entenda bem, eu, por experiência, dizer assim, quando alguém está começando a caminhada cristã, não sabe de nada, não tem assim uma ideia ou outra, o Evangelho ele tem uma linguagem boa e também aborda temas muito interessantes. Eu vou dar só alguns exemplos também. Como o Senhor Jesus veio, quem Ele é, sua obra redentora, como é que funciona. O Senhor Jesus, né, na sua natureza divina e humana também, é uma perspectiva do Senhor no qual os outros evangelhos ainda carecem um pouco mais, entende? Não só isso, mas também as profecias, as promessas do Senhor, os seus ensinamentos, como amar a Deus, como ser recíproco, o poder que o Senhor nos dá para sermos filhos dele, explica melhor a unidade da igreja. Esse conceito de unidade é questão de família, de amor, que o Senhor assim, ele ordena à sua igreja, que nós temos não só como mandamento, mas seremos marcados como discípulos dele, seremos reconhecidos como discípulos dele, se amarmos nosso próximo como nós nos amamos e amarmos a Deus acima de todas as outras coisas. Além disso, um ponto muito importante para novos convertidos é entender não só o como nós podemos ser recíprocos em amor a Deus, mas também a autoridade que nós temos como filhos adotados de Deus e discípulos do Senhor, lembrando como o nome do Senhor Jesus é acima de todas as outras coisas. E nisso, a gente usa essa autoridade como os apóstolos uma vez nos usaram, não só para curar enfermidades, mas expulsar demônios e fazer a obra que o Senhor nos chama a fazer, e com amor. E algo muito interessante no livro é mostrando não só o amor que o Senhor teve por nós, por toda a sua criação, e porque Ele derramou a sua vida por nós, tendo uma perspectiva melhor de quem é a Trindade, como é que funciona o relacionamento, mostrando como o Senhor fala, ou falou no caso, com os apóstolos, os fariseus, os escribas, repreendendo, mas também falando em uma terceira pessoa muito interessante, como que ele ensinava e falava tudo o que o Pai o instruiu a fazer. Então, calma lá, o Senhor se esvaziou da sua divindade em uma forma humana, sendo direcionado pelo Espírito e pelo Pai. Então, quando a gente vê isso, a gente está vendo que ele se esvaziou para dar um exemplo de como um cristão deveria ser, guiado pelo Espírito e pelo Pai. Isso são só alguns exemplos, porque assim, eu vou dizer por experiência pessoal, né? Quando eu vim a conhecer o Senhor, eu sempre tive uma sede e tal, mas eu tinha carências de alguns conhecimentos muito pertinentes. Por exemplo, eu vim de uma família onde infelizmente não teve muito ensino, e dali a única coisa que eu conhecia do Senhor é que Ele veio para nos salvar. E eu vim a conhecer mais o Senhor quando tinha mais ou menos 12 anos com o filme de um Casível, Paixão de Cristo. E lá eu entendi, poxa, o Senhor fez tudo isso, Ele sofreu tanto por nós, por que não falam mais dele? Eu questionava muito isso. Mas aí eu conheci minha maravilhosa esposa e ela me trouxe para o Senhor. E por um ano fiquei frequentando a igreja e entendendo melhor uma pregação aqui, ali, acolá, e mais ou menos como é que funcionava. Me apaixonei pelo Senhor, mas eu não sabia por onde começar. Eu não tinha na Bíblia própria, mas alguém foi bom bastante para me dar, né, direcionado por Deus. E por lá eu não sabia por onde, né? Porque são muitos livros. E então eu comecei pelo Velho Testamento, vindo pro Gênesis, o Êxodo, vendo um pouco da lei, tendo um pouco de noção, mas não entendia. E quando eu comecei a ter essa leitura, eu comecei a ter muitos ataques espirituais, pesadelos, algo muito pesado, sendo que eu ficava, às vezes, dormindo menos do que 5 horas, por 3 meses seguidos. Foi uma situação bem complicada pra mim, e eu não tinha muita ajuda. Eu pedia conselhos, mas as pessoas falavam assim, eu vou orar por você. Só que não era uma ajuda boa. Foi aí que a Daiane, na época a gente estava namorando, ela me direcionou, falou assim, olha, muito legal que você esteja começando pelo Velho Testamento, mas
que tal começar pelo novo, para conhecer melhor o Senhor Jesus? Eu falei assim, tá bom. O que eu vou fazer? Aí eu fui lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí quando eu finalmente li João, entendi em João 14 a questão do amor, a questão de autoridade no Senhor Jesus. Orar e pedir no nome do Senhor que Ele vai nos ouvir, e é na autoridade, no nome dele, que as coisas acontecem, que nós temos autoridade para fazer. O que a gente precisa é que finalmente pude me defender dos ataques espirituais. E todo aquele que caminha em direção ao Senhor, no caminho de Deus, que é Cristo, vai uma hora ou outra passar por isso. E foi o que me ajudou muito, e por isso também eu recomendo para que os irmãos que estão começando a caminhada comecem por esse livro fantástico, porque tem tantos temas, tantas coisas que podem ser ditas, abordadas, seja a profecia, seja a cura, seja a natureza de Deus, ou mesmo o seu amor e tudo mais. É muito bom. Aquela experiência inicial e esse conhecimento me ajudou tanto, e é por isso que eu recomendo. A segunda releitura que eu recomendo é a carta aos irmãos de Roma, a Romanos, né, que o irmão Paulo ele discorreu. Ele cita tantos temas pertinentes com o conhecimento que ele teve. Para um background para aqueles que não conhecem, o irmão Paulo, né, já foi conhecido como Saulo e já foi aluno de um dos maiores fariseus da época, que ensinavam com muito detalhe, com muita riqueza, a Torá e a Tanakh, que é a lei, e o Antigo Testamento. No entanto, o irmão Paulo, né, após a sua conversão, ele aproveitou esse conhecimento rico que ele tinha do Antigo Testamento e também inspirado pelo Espírito Santo, ensinou mais aos irmãos da época, né, as verdades dos mistérios de Deus. E desses temas que o irmão Paulo discorre são muito pertinentes para os dias de hoje e sempre vão ser, né, até a vinda do Senhor. Então, dentre eles que eu posso citar, né, de tão importante assim, principalmente para novos convertidos, qual é a natureza do pecado? O que a lei de Deus dada no Monte Sinai nos afeta hoje e como isso está relacionado com não só o pecado, mas a cruz e a obra de salvação de Cristo. O que é as boas novas, que é o Evangelho do Senhor, e qual é o seu poder sobre nós e sobre toda a humanidade? Por que o Senhor fez isso? E como o Senhor, ele cumpriu a promessa que fez a Abraão há tantos séculos atrás, onde ele dizia que através da sua descendência todas as nações da terra, todos os clãs serão abençoados, e assim como o Senhor nos adotou como filhos. Então veja bem, que são explicações, né, que conectam o Senhor Jesus, o Novo Testamento, os Evangelhos, a Torá, a lei, o Antigo Testamento, como uma junção resumida e bem explicativa de tudo, e assim enriquecendo nosso conhecimento para nos firmarmos melhor na caminhada de Cristo. Para a terceira leitura que eu recomendo também, temos os Provérbios e Eclesiastes escritos por Salomão. Agora, Provérbios e Eclesiastes, por quê? Veja bem, Salomão, que discorreu nesses livros, né, ele derrama sua sabedoria e seu conhecimento que ele adquiriu de muitos anos, e não só isso, da bênção que o Senhor derrubou da vida dele, porque o Senhor, ele abençoou com toda a sabedoria que tinha, o necessário, e toda a riqueza. Então, ele foi o homem mais rico e mais sábio da sua época. Essa sabedoria não é só terrena, né, das coisas do cotidiano e mais, mas também sobre a lei, os princípios espirituais, enriquecendo a gente, nos fortalecendo, nos abrindo a mente, porque Salomão, ele fala de uma forma lúcida, bem clara, e parece até ser pessimista, no qual mostra a realidade humana. Vamos dar um exemplo. Eu trabalho, mas a recompensa do meu trabalho é aquela bebida, aquela comida, um bom descanso. Essa é a minha recompensa. E do meu trabalho, eu construo, mas quem vai herdar tudo? Então veja bem, quando fala desse jeito, ele está basicamente esclarecendo, depois que a gente morrer, a gente não leva nada. A gente deixa tudo e alguém herda isso. Então qual é o sentido da vida? E ele já explica, o sentido da vida é conhecer mais a Deus, é ter o Senhor na sua vida e amá-lo. Então assim, a lei do Senhor é rica, doce como mel, porque nos fortalece e nos guia para o caminho de Cristo. Salomão também discorre sobre dois caminhos, o caminho do sábio, do sensato, e do tolo, o insensato. E do tolo, do insensato, é o homem vazio que tem uma corrida desenfreada por todos os desejos carnais e ruins, para tentar encher o vazio do seu coração. E claro, cheio de consequências ruins. Mas o caminho do sábio é bom, é doce como mel. Não faz só bem para ele, mas para os outros também, abençoando a todos à sua volta. E muito melhor que isso, e mostra exatamente que o Senhor, ele colocou um vazio no coração dos homens, com desejo pela eternidade, por ele, por Deus. E qual é a nossa decisão de preencher esse vazio? Então, com as coisas eternas, com Deus, com a sabedoria, ou com insensatez, com as tolices, e nessa corrida desenfreada no qual
algo nunca vai nos preencher, seja bebendo horrores, com a prostituição, ou seja o que for. A gente sabe muito bem como esse caminho é destruidor. Então aqui eu já deixo esse exemplo de leitura maravilhosa, porque ele abre a mente de um jeito que pessoas que normalmente que eram do mundo, que falta conhecimento do caminho do Senhor, conseguem compreender o quão bom e quão maravilhoso é o caminho de Cristo, e sem nada pesado, mas qual que te instiga a pensar, a meditar, a se auto-aprimorar, olhar para si mesmo e ver quais são as suas próprias falhas, porque você pode pensar assim, não tenho nada para corrigir, mas na verdade a gente pode acabar sendo muito arrogante e não enxergar nossas próprias falhas, mas a palavra, como uma faca de dois gumes, vai lá e acerta onde precisa, para que nós tenhamos os olhos limpos para enxergar nossas falhas e nos aperfeiçoar. É algo maravilhoso. E finalmente, voltando aos evangelhos como continuação da leitura, para conhecer melhor do Senhor, o caminho, seguindo pelas cartas para que o Apocalipse, para ver finalmente a promessa de salvação e como é maravilhoso que o Senhor planejou para todos nós. E voltando assim ao início, a lei, para conhecer mais de Deus, as suas leis, o que é certo e errado, porque como dizem Romanos, a lei foi como um professor que nos ensina o que é errado, o que é certo, o que é a transgressão, o que é o mal, para que possamos evitar e assim tirá-lo de nossas vidas e abrir os olhos dos outros para que assim aconteça também e outros possam fazer o mesmo. Eu já deixo aqui todas as dicas de leitura, e assim eu desejo a paz do Senhor a todos, e vivam o esplendor, as maravilhas de Deus, e não desistam, porque a leitura é fantástica, e conhecer o Senhor é mais doce mel. E até o próximo.